Boa noite a todos, quem está chegando no Pautalk. Boa noite, nossos irmãos do Facebook, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade então ao estudo do livro No Mundo Maior de André Luiz, através da mediunidade maravilhosa, iluminada de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, no programa Pautalk. Então todos são bem-vindos. Nós estamos no capítulo 1, falando daquela palestra que André Luiz, juntamente com o Calderaro, eles iriam assistir, né, do instrutor Eusébio, né, que é um espírito de muita condição, né? Então vamos ver aqui. Muito bem, então vamos lá. O André Luiz, ele falava a respeito da oportunidade que aquelas pessoas encarnadas e desencarnadas estavam tendo de se encontrarem à noite, né? De se encontrarem no plano espiritual, nas redondezas, nas proximidades do planeta, pelo que deu a entender, em meio à natureza, para estudarem a respeito de temas importantes para todos aqueles do espiritualismo. Todos aqueles que, embora ainda vacilantes, seriam a vanguarda do trabalho na Terra, né? Era um grupo, é lógico, devem existir milhares de grupos como esse, mas era um grupo, né, sob a orientação de um determinado espírito, que pessoas preparadas ou que estão se preparando para o trabalho, né, para o trabalho no bem, que é o que mais importa para os espíritos amigos, né? Então vamos ver aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, né? Aí o Calderaro falou assim, olha, nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Então ele falava, o Calderaro, né, falava das renovações do planeta e o equilíbrio mental das criaturas. Hoje, nós estamos balançando, né, a sociedade balança muito ao sabor das pressões, das possibilidades modernas que nós estamos usufruindo, do conforto, né, dos hábitos que nós vivemos no presente. O equilíbrio mental da criatura está abalado, né? É preciso que haja uma mudança substancial, dizia o Calderaro, né? Ele diz assim, certo, não te surpreenderás se eu disser que em face do surto da inteligência, o surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordou a alma do homem desatento, e grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual, né? Então hoje é um conceito que nós encontramos também no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro do André Luiz, né? Tem o Nosso Lar, depois vem Os Mensageiros, né? O espírito Telésforo, ele fala a mesma coisa. Ele fala assim que o excessivo conforto, né, acaba prejudicando o nosso avanço espiritual, né? No entanto, ele diz assim, o conforto tende a aumentar, né? Quer dizer, não tem jeito, né? No entanto, o conforto tende a aumentar. As possibilidades que nós usufruímos tendem a aumentar cada vez mais. E o plano mental encarnado se encontra cada vez mais próximo do plano espiritual,
São duas esferas que estão se aproximando cada dia mais, né? Então nós temos que nos preparar. A civilização não se preparou. O ser humano não se preparou para o momento de agora. E por isso que, sanadas as dificuldades do corpo, nós vemos eclodir as necessidades da alma, não é, pessoal? A gente vê eclodir as necessidades espirituais, mentais e emocionais da criatura, né? Porque hoje nós temos tempo de sobra, ou nós temos tempo para fazer, né, muito mais coisas do que fazíamos antigamente. As facilidades na vida, né, fazem com que nós tenhamos um excedente de tempo que no passado nós trabalhávamos apenas para nos manter. Nós trabalhávamos apenas para subsistência. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente quer um monte de coisa, a gente quer lazer, a gente quer viajar, a gente quer fazer um monte de coisa e muitas vezes atordoados no meio desse monte de desejos que a gente tem, né? Então ele fala assim: a civilização puramente científica é um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescimento mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador, né? Então, gente, a situação ela vai se tornando cada vez de maior exigência para todos nós, né? O Deoclésio colocou muitos bens materiais e pouco espiritual, né, Deoclésio? Isso mesmo. Então nós vamos nos deparando com as pressões de várias ordens, inclusive espiritual, porque nós estamos, a nossa mente encarnada, né, nós encarnados, nós estamos cada vez mais próximos da vida espiritual. Só que qual é a esfera mais próxima do ser humano? Qual é a esfera espiritual mais próxima de nós? É a esfera espiritual, né? Só que é a esfera espiritual inferior, o umbral. As regiões inferiores, né? São as esferas mais próximas de nós. Então, à medida que nós vamos mentalmente avançando para a transcendência, né, não significa propriamente sintonia com os espíritos superiores. Aí que está, nós deveríamos, evoluindo mentalmente, transcendendo, nós deveríamos estar preparados para um contato maior com os espíritos superiores. Mas a sociedade ainda não está. Por isso que nós vemos aumentar o número de pânico, transtorno bipolar, depressão, angústias, ansiedades, medos, né? Nunca se viveu tanto isso quanto a gente vive agora, certo? Por quê? Porque nós estamos transcendendo, mas entrando em contato não com as esferas superiores, com as esferas inferiores do plano espiritual. A Maria está dizendo aqui, a gente esquece que um dia a gente vai ter, nós vamos ter que tudo aqui, né? Vamos ter que deixar, né? Que não somos daqui, né? Desapegar da matéria, isso mesmo, Maria. Isso mesmo, né? Então vamos lá, continuando, né? Nesse instante alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, por a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração de nossa parte. Quer dizer, o milagre não existe, né? É o modo de dizer, né? Mas o que a gente chamaria de milagre, vamos dizer assim, uma mudança, uma transformação, uma melhoria, vai exigir muito esforço da nossa parte, né? Lançou-me olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Né? Quer dizer, nós vamos criar asas, né? Não de modo artificial, vamos dizer assim. Né? Nós não vamos criar asas de modo artificial.
né, de improviso e de uma forma mágica. Há que se esforçar, há que planejar, há que trabalhar, há que sofrer. Né? Nós não vamos buscar de uma forma masoquista o sofrimento, de forma alguma. Mas é inevitável. É inevitável que nós aprendamos também pelo sofrimento. Né? É uma das possibilidades que nós temos de aprendizado, né, pessoal? Nesse momento, alguém dirigindo-nos a palavra, era um solícito, apareceu alguém, né, dirigindo-nos a palavra, era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, um minutinho só. Espera só um pouquinho. Ok. Então vamos lá, né? Continuando aqui com o André Luiz, né? O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude com que em geral imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. Né? Então, o Eusébio, né? Esse palestrante da noite, talvez o André Luiz esperasse um senhor velhinho, com cajado, né? Como normalmente a gente imagina as pessoas veneráveis, né? A gente traz isso, o velho sábio, né? A gente imagina um velho sábio, né? Mas era um senhor, né? Maduro, né? Uma figura robusta, em plena madureza espiritual, com olhos escuros, tranquilos, né? Uma figura magnética, porque os espíritos bons, eles têm essa característica, né? A postura, o olhar, né? Toda a vibração profundamente magnética. Jesus, ele era assim, né? Jesus era uma pessoa extremamente carismática, né? Uma figura hipnótica, magnética, né? Que chamava a atenção das pessoas no andar, na sua postura, no seu falar, né, Maria? Iluminada, né? A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham. E ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, você vê que os espíritos amigos, eles teciam fios de luz em derredor do grupo que estava ali estudando. Olha só que interessante, né? Eles teceram fios de luz, né? E ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Dá pra gente imaginar, né? Dá a impressão que a gente está lá também, né? Aquele vento brando, né? O vento calmo, sussurrando, né? E chacoalhando a folhagem ali das árvores, das plantas próximas, né? Sentamo-nos todos à escuta enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando-nos quase frente a frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. Né? Quer dizer, era um espírito simpático, né? Era um espírito que transmitia energias boas, né? Transmitia esse magnetismo positivo, né? E simpatia. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração
e carinho, confiança e paz. É interessante essas descrições do André Luiz, né? Eu acho muito interessante, eu acho que faz parte mesmo do... Às vezes a gente pega resumos, assim, dos livros, né? É uma coisa, né? Mas a gente pegar a narrativa mesmo do André Luiz, do momento ali, né? De tudo que acontece, os detalhes, parece que a gente vai mesmo vivendo essa atmosfera, né? A gente vai mesmo imaginando isso, né? Isso é muito legal. Então, vamos lá. Consolidada a quietude do ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Ele começou com oração. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre, e antes de tudo louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem, reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Então, a prece que o próprio Eusébio fez, né? Para que se estabelecesse a sintonia superior, porque é sinal de humildade, né? A oração é sempre sinal de humildade, né, Sueli? Porque nós precisamos perceber a nossa fragilidade e a grandeza de Deus, para que nós lancemos mão da prece, para nos preenchermos das forças divinas que nós carecemos. Então é preciso humildade, né? A prece é um ato de humildade, né? Mas aí, a gente se colocando numa posição de humildade, de respeito perante o Criador, perante Jesus, perante as forças superiores, nós acabamos recebendo essa ajuda adicional para os nossos trabalhos, né? Fim da comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura uma claridade diferente caía sobre nós, em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora,
Olha que interessante, né? Quer dizer, que assim que ele acabou a prece, começou um banho de luz ali, uma chuva de luz, né? Um banho de claridade ali que vinha, né? Das regiões superiores, que a gente não saberia dizer de onde, mas das dimensões superiores, né? Partículas semelhantes à prata eterizada, né? Então dá para entender que é mais ou menos prateado, né? Mas prata eterizada, a gente tenta se aproximar mentalmente aí do que foi, né? E essas partículas elas chegavam às pessoas e também se infiltravam nas raízes das árvores próximas. Você vê que até as árvores ali recebiam aquelas energias, né? Interessante, né? Como que a natureza acaba se impregnando também dessas forças, né? Bem interessante. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma, ao contato dos eflúvios divinos. Reparei que minhas forças gradualmente serenavam, em receptividade maravilhosa. Porque, gente, é um algo a mais, né? Que o espírito de luz proporciona àqueles que lá estão, né? É um algo a mais que o Eusébio está proporcionando àquela assembleia. Está proporcionando a assembleia. É uma fecundação, né? É um espírito de luz que vai elevar o padrão vibratório de todos, inclusive aumentando a receptividade. A gente vê que o André Luiz, ele reparou que as forças dele se serenavam em receptividade maravilhosa. Quer dizer, abriu as possibilidades do André Luiz. Ele se percebeu mais receptivo do que o normal. Que coisa, né? Então deve trabalhar os chakras, deve trabalhar toda a percepção, os centros energéticos, né? Deve trabalhar todo o conjunto ali das pessoas que estão, né? Então acho bem legal isso, né? Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Quer dizer que as pessoas estavam estáticas, né? Estavam ali em êxtase, né? Estática, acho que nos dois sentidos, né? Estático de parado e estático de extasiado também, né? Eu imagino, né? Inclusive as duas coisas juntas ali, né? Porque é como a gente, né? Que está diante de uma coisa muito diferente, muito bonita, né? Muito elevada, a gente para assim, né? É de cair o queixo, como a gente diz, né? Então, sublime felicidade inundava-me todo o ser. Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Né? Olha só, né? Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Um verdadeiro banho de energias, né? Quem já participou de reunião mediúnica, ou mesmo numa palestra, uma palestra bem bonita, em que você está bem receptivo, ou numa reunião mediúnica, em que um espírito muito elevado se comunica, talvez a gente sinta um pouquinho do que ele sentiu ali, né? A gente sente aquele momento de elevação, a gente se toma daquela energia que a gente parece que a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer se elevar, né? Aquela energia, ela estimula a gente, né? É porque estimula o nosso self, estimula a atividade superior das criaturas, desperta em nós a fé, o amor. Parece que não tem mais problema na vida, parece que tudo vai se resolucionar, tudo vai dar certo, tudo vai melhorar, vem uma emoção sublime, né, Maria? Mas é isso mesmo, é porque quando a gente se eleva acima da matéria, quando o espírito ele ganha a primazia, tudo isso acontece, né? A fé surge, o amor surge,
porque nós passamos a nos identificar com a consciência cósmica, com o eu divino que existe dentro e fora de nós, né? A Diana está falando, né? Acontece isso com certas músicas, né? Isso mesmo, exatamente. A música é uma das formas que a gente pode usar para elevação. Elas mexem conosco, né? Com a nossa energia, com o sentimento, né? Quanto mais elevada ela seja, né? Então vamos lá. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas, felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, quer dizer, ele nem começou a falar, ele nem começou a falar, todo mundo já estava chorando, né? Você vê que coisa, né, pessoal? Que coisa maravilhosa, né? Que energia. Ele nem começou a fazer a palestra, a plateia já estava chorando, né? Que coisa, né? O pessoal já estava muito emocionado, né? É. Então, antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Estão vendo, gente? Não é apenas um ato, uma reverência religiosa, né? Uma rotina, um hábito, não é apenas isso. Mas é recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Olha, se nós levássemos isso a sério, pessoal, se nós levássemos essa última frase a sério, recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder, se levássemos realmente isso a sério, gente, todos os nossos problemas estavam solucionados, né? Porque, olha só, recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder, né? Nós que muitas vezes nos sentimos tristes, desanimados, desesperados, né? Aflitos, carentes. Por quê? Porque não acessamos esse manancial infinito, inesgotável do divino poder? Por que não fazemos da prece realmente porta de acesso, recurso de acesso para esse divino poder que existe em nós, que existe ao nosso redor, mas que nós muitas vezes não aproveitamos. Na maior parte do tempo não aproveitamos, né? A oração, a simples oração pode mudar a nossa vida, se nós dermos esse significado, né? Se nós tratarmos a oração com a grandeza que ela possui, né? A grandeza que ela tem, de verdade, né, Maria? Então vamos lá, vamos para o capítulo 2, né? A preleção de Eusébio. Ereto, incendido o tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes, por enquanto, ensejo de aprender na bendita escola carnal. Quer dizer, primordialmente está falando para os encarnados. Nós que ainda estamos na bendita escola carnal, né? Ele está se dirigindo a nós. A eles lá, os espíritos que estão fora do corpo, né? Através do sono, desprendidos à noite. E para nós que estamos de quebra aqui, estudando, né? Após algumas décadas que isso aconteceu, mas nós temos a oportunidade de estudar, né? Tangidos pela necessidade, na sede de ciência ou na angústia do amor, que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha, né? Então, os espíritos que ali estão, né, para assistir a palestra, a preleção de Eusébio, tiveram que vencer pesadas fronteiras vibratórias,
Na verdade, não são pesadas fronteiras vibratórias, né? Na verdade, são suaves fronteiras vibratórias. Pesados são os nossos maus hábitos, né? Pesados são os nossos, a nossa inferioridade é que é pesada, né? Os planos elevados, eles não são pesados. As fronteiras vibratórias, o peso, na verdade, é o peso que a gente carrega, né? O peso que a gente carrega. Dos pensamentos que normalmente a gente constrói, né, Deoclésio? Dos sentimentos que a gente cultiva, que não são lá aquela elevação no dia a dia, né? Eu estou dizendo assim no dia a dia, né? E que numa hora como aquela, não é para qualquer pessoa chegar ali na vida espiritual para assistir uma palestra dessa. Há que vencer hábitos, né? Modificar conceitos, se preparar para estar ali para receber essa ajuda, né? Então, eles tiveram que vencer desafios para estarem ali, né? Encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. O antolho é aquele objeto dos cavalos que usa, né? A comparação, né? O antolho é aquele que cobre os olhos do lado dos olhos do cavalo, tapa o lado dos olhos do cavalo, né? O cavalo que está puxando uma carroça, por exemplo, ele usa os antolhos, né? Para que ele só olhe para frente, né? Então, nós estamos acostumados a só olhar também para a vida material. Mas quanta coisa tem além desse antolho que nós carregamos, né? Que é a matéria, que é a limitação da matéria. Quanta coisa espiritual tem ao nosso redor, que normalmente a gente não vê, né, Maria? Normalmente a gente não vê, né? Então ele usou essa imagem do antolho, né? Que nós estamos praticamente na estaca zero da vida espiritual, né? A gente imagina quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não vai saber nada, a gente acha que sabe alguma coisa. Chega lá, a gente não sabe nada. Chega lá, a gente é que nem criança, que tem que aprender a fazer tudo, né? A gente tem que se acostumar, tem que se adaptar à vida espiritual, né? Então é como se estivéssemos na estaca zero dessa coisa diferente que nós ainda não enxergamos, né? Arroçando a falta de amplitude de percepção, é verdade. Isso mesmo, né? Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Então olha lá, pessoal, é como que um adestramento mesmo, né? Eles estão se adestrando. Nós, quando nos desprendemos do corpo e avançamos para a vida espiritual, nós estamos nos adestrando para a vida espiritual, né? Nós estamos nos adestrando para a vida imortal. É um treino, né? À noite nós treinamos muito para o que nós vamos encontrar na vida após a morte, né? A Maria está dizendo, é que a gente fica tão envolvido nas coisas da matéria que nem percebemos, né? A realidade espiritual, né, Maria? Verdade. A Diana vai achar que está vivo na carne, né? Às vezes já está até no plano espiritual, está até desencarnado, né? Às vezes a gente conversa com espíritos, né, na reunião mediúnica, que estão com medo de morrer. Quantas e quantas vezes a gente tem que conversar com espíritos que estão com medo de morrer, estão morrendo de medo de morrer. Né? E como falar para eles, de uma hora para outra, que já morreram? A primeira coisa que eu falo assim, meu irmão, a morte não existe. Não precisa ficar com medo de morrer, porque ela não existe. Só existe vida. Né? Porque muitas vezes a pessoa não tem condição de saber na hora ali que já morreu. A gente tem que ajudar o espírito, às vezes, nem sempre, tá? Mas às vezes a gente tem que socorrer os espíritos sem dizer para eles que eles já morreram. Algumas vezes a gente tem que falar mesmo, porque eles estão ali para isso. Alguns serão levados para receber essa notícia. Num ambiente controlado, num ambiente cuidado ali. Ele vai entrar em crise ali algumas vezes não.
Então, algumas vezes ele está ali para receber essa notícia, outras vezes não. Por quê? Porque ele não tem condição ainda de receber essa notícia. Nós vamos ver uma coisa muito interessante, de vez em quando eu cito isso, no próprio, no próprio livro, o último do André Luiz, E a Vida Continua. Inclusive está saindo um filme aí, né? E a Vida Continua, vai ser lançado o filme desse livro. Né? Que é engraçado que um casal, né, um senhor e uma senhora que desencarnam na mesma época, e eles se encontram lá no plano espiritual. Eu já estou contando o filme aqui. Mas é aqueles trailers, tá? Aqueles trailers que você vê assim, né, o filme, né? Então faz de conta que é isso, tá? Um casal, né? Não eram casados, mas eles se conheceram um pouquinho antes. Os dois estavam doentes e faleceram mais ou menos na mesma época e se conheceram melhor ali no plano espiritual, né? E é engraçado que eles estavam assim numa hidroterapia. Eles estavam assim numa sala de banho lá, uma hidroterapia, né? Lá no plano espiritual. É interessante, eles fazem trabalho de hidroterapia lá no plano espiritual. E eles conversavam, e é engraçado a conversa deles. Um falava para o outro assim, olha, eu não sei se é verdade, mas estão dizendo por aí, um falava baixinho assim para o outro, estão dizendo por aí que pode ser que nós estejamos mortos. Conversando assim, né, pé do ouvido assim, ó, estão dizendo aí, né? É muito interessante, então a gente vê essa sutileza dos espíritos amigos que recolhem muitos necessitados e vão tratando, vão fazendo tratamento médico, psicoterápico, tratamento com evangelho e tal. E as pessoas vão se convencendo devagarzinho, elas vão percebendo devagarzinho que alguma coisa está diferente, que alguma coisa não está bem do jeito que era, né? Começa assim, ó, geralmente começa assim. Ele começa a olhar para o hospital, começa a dar uma sacada no hospital, no quarto do hospital. Isso aqui não é coisa, isso aqui não é coisa que eu esteja acostumado, não é? Tá parecendo um hospital de primeiro mundo, tá parecendo um hospital que não existe, né? Então começa daí, né? Devagarzinho vai caindo a ficha. Aí depois os familiares, ninguém visita, ninguém aparece, esqueceram de mim, onde é que está minha família? Ninguém está perguntando de mim. Então, são várias coisas que vão acontecendo e que vai caindo a ficha devagarzinho. Né? Então, às vezes, eles estão já em processo adiantado de melhora, mas ainda não se convenceram. Ainda não se convenceram. Os mais teimosos, os mais materialistas ainda, teimosos, embora pessoas de bom coração, né? Os mais teimosos acabam precisando ir na reunião mediúnica. É um dos casos que a gente atende na reunião mediúnica. São vários tipos de casos, né? Mas um desses casos é esse caso. A pessoa está se tratando, mas ela ainda está relutante. Ela está teimando ainda em aceitar, né? Ela não quer aceitar a realidade que ela está, tal. Aí leva para se comunicar. Aí quando entra em contato, é o choque anímico que os espíritos falam. Quando entra em contato com o corpo do médium, com as vibrações do médium, do grupo mediúnico, aí cai a ficha da pessoa. Aí que ele percebe a diferença entre a vibração da matéria e a vibração que ele estava vivendo no plano espiritual. Aí cai a ficha. Né? Geralmente, aí o doutrinador vai explicar, vai falar. Aí esse conjunto de medidas terapêuticas acaba surtindo efeito. Tá? Tem até um livro bem interessante, né? Que a minha mãe psicografou, que é Perante Deus, né? Que o espírito, que é um escritor, inclusive membro da Academia Brasileira de Letras, tal, não vou falar o nome dele aqui, mas ele usa o pseudônimo de Eric, né? E ele fala de como foi o despertar, e foi exatamente assim. Né? Teve que ir na reunião mediúnica para despertar mesmo, para entender a diferença entre a matéria e o espírito. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui no livro. Né?
É, naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal. Quer dizer, naturalmente, eles não vão recordar claramente aquilo que estão vivendo. Alguns vão se lembrar com mais clareza, outros vão se lembrar com menos clareza. É normal isso, tá? Vai depender da capacidade de cada um. É espiritual, capacidade mental, capacidade orgânica de cada um também, tá? Então, naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da diferença, ou desculpa, em virtude da deficiência do cérebro, a deficiência do cérebro, quer dizer, uma limitação cerebral, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultaneamente, duas vidas simultâneas. Olha que interessante, esse livro é cheio de frases interessantíssimas, né? Essa é uma delas. Quer dizer que o nosso cérebro, ele tem as limitações compreensíveis da matéria, tá? Nós não estamos preparados ainda, nem biologicamente, o sistema nervoso não está preparado ainda para a carga de duas vidas simultâneas, a vida material e a vida espiritual. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele está preparado para uma vida, para a vida material. É o nosso referencial, a vida material. Vocês entenderam? Por isso que nós nos lembramos poucos dos sonhos. Por isso que a nossa mediunidade, por mais que nós percebamos algumas coisas, ok, Val, um abraço, seja bem-vinda. A Simone também, um abraço. Então, por mais que nós tenhamos percepções espirituais, os espíritos amigos falam que, via de regra, nós não podemos perceber mais do que 30% da realidade espiritual. Senão nós... Isso os mais equilibrados, hein? Os mais equilibrados. Os menos equilibrados vão perceber muito menos do que isso. Tá? Por quê? Porque mesmo a pessoa equilibrada, se ela perceber mais do que 30%, ela está sujeita a graves riscos do equilíbrio mental, emocional, do equilíbrio espiritual. Entendeu? A Diana Alê, o médium já tem o cérebro diferenciado, pelo que a gente tem visto, né, que está sendo estudado, tem algumas diferenças sim, né? Algumas diferenças, algumas substâncias um pouco diferentes, alguns cristais um pouco diferentes, uma cristalização diferente da pineal, tem umas coisas diferentes que estão sendo percebidas sim, tá? Nós não sabemos ainda exatamente muito assim dessa área, né, Diana? Nós estamos ainda engatinhando nesse conhecimento aí, tá? Mas parece que tem sim. Então vamos lá. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. Olha que coisa legal, né, pessoal? Embora nós não tenhamos uma percepção clara do que... embora nós não tenhamos uma percepção clara do que nós vivemos à noite, por exemplo, uma palestra, um estudo que a gente participou, uma ajuda, uma coisa assim, né? Nós vamos guardar no inconsciente, pessoal, no subconsciente. Vai ficar gravado lá. Tudo o que nós vivemos fica gravado. E vai se constituir em estímulos positivos para nós. Inclusive, para entrarmos em sintonia natural com os espíritos amigos. Por outro lado, as vivências atormentadas durante a noite também fixam-se no inconsciente e também geram, durante o dia,
uma sintonia, um automatismo, uma sintonia mecânica natural com espíritos necessitados, espíritos obsessores, espíritos levianos. Por isso que a preparação para dormir é fundamental em qualquer processo renovador, em qualquer processo terapêutico. A preocupação com o sono, com a qualidade do sono, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, tá? Uma boa leitura, uma boa prece, uma atividade calma antes de dormir, uma meditação, tá? Tudo isso é fator, pode ser fator, pensamentos elevados, né, Maria? Pode ser fator que ajuda muito. E o nosso desejo explícito, nosso desejo determinante de estarmos na companhia dos bons espíritos. Nós não podemos deixar do nosso barco mental a deriva, assim, ao sabor do vento, ao sabor da... Nós temos que nos determinar. Eu quero estar na companhia dos bons espíritos. A gente durma manifestando esse querer, essa vontade férrea, né, de estarmos em lugares bons, na presença de pessoas boas. Tá? Então, é assim que a gente vai afirmando a nossa melhora, a nossa vontade. Né? Tá? Deixa eu ver o tempo. Nossa Senhora, já está acabando. Mal começou, já está acabando. Aí ele continua dizendo aqui, né? O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, quer dizer que os raios continuavam caindo. A chuva de, a chuva de energias continuava caindo lá, né? Porque o André Luiz está falando aqui, sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, né? Continuou. Quer dizer que as energias continuavam caindo lá e o Eusébio continuou falando, né? Então vamos lá. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Né? Quer dizer, está falando para todos nós e para aquela assembleia que está lá, né? Que nós estamos enfastiados das repetidas sensações do plano grosseiro. Nós estamos cansados já da animalidade. Né? Nós já estamos cansados da vida grosseira, da vida primitiva. Nós tentamos pisar outros domínios. Nós temos sede de elevação. Né? Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Né? Quer dizer, todos nós estamos à busca, à cata de emoções superiores, né? Da solução dos nossos conflitos, do autoconhecimento. Né? Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Olha que bonito isso aí, pessoal. Olha que bonito, vou repetir aqui. Ó. Todavia não ouvideis, não esqueceis, né? Não esqueçais, que a chama do próprio coração é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Quer dizer que todo esse esforço que a gente está empreendendo, toda a busca de crescimento, deve ser acompanhada, não deve ser só um processo mental, racional. Não deve ser só fazer compulsivamente, fazer. Não é isso. Também não é só saber. Né? São partes, saber, fazer, mas amar, fundamentalmente amar. Que significa fazer com amor e saber como se deve saber. Né? O Emmanuel fala assim, né? Tem uma das mensagens dele que ele fala assim,
ele cita uma passagem do Evangelho e faz um comentário, fala, muitos irmãos sabem, mas não sabem como se deve saber. Né? Sabem, têm conhecimento, mas não está interpretando o conhecimento da forma verdadeira, da forma legítima. Sabe, mas não sabe como se deve saber. Né? Então é um cuidado, porque esse modo de sabermos é um modo amoroso, né? Deve ser um modo realmente sábio, que a sabedoria é o conhecimento junto com o amor. Né? Aí nós temos a sabedoria, que é diferente apenas do saber. Né? Então, é por isso que ele fala do coração, a lâmpada do coração. Nós temos que ativar o coração. Temos que nos conectar ao nosso coração, ao nosso sentimento, né? As nossas emoções mais profundas. Por isso que eu gosto tanto do André Luiz. Porque onde que a gente vê tamanho conhecimento com tamanha manifestação de amor? Eu não conheço. Eu não conheço outra coleção de livros que a gente veja uma junção tão perfeita de elevação, de conhecimento e amor. Como não é, Maria? Como a gente vê nesses espíritos aqui. É impressionante. Né? É a junção perfeita. É só Jesus mesmo que conseguiu ser essa junção perfeita, né? De conhecimento e amor, do jeito que a gente vê nessas obras espíritas, né? Que a gente estuda. Tá? Então, continuando aqui, só para a gente terminar aqui esse parágrafo. Né? Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta, aves livres em limitados céus. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe, em plena colmeia da vida. Né? Então vamos comentar isso aqui. Né? Então vamos pensar assim, a coisa é simples, a verdade é simples. Né? Quando sofistica muito é porque já não está muito... A verdade é simples. Né? Então aqui o Espírito está colocando as coisas nos seus lugares. Ó, ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus. Então, primeiro, ó, nós estamos na vida, homens e mulheres em par de igualdade, diante de Deus, a vontade de Deus está sempre se cumprindo, né? É uma vontade sempre positiva para todos nós. Né? Permanece a vontade de Deus viva ao lado de cada homem e cada mulher, sempre, sempre, sempre. Não quer dizer que nós fazemos sempre a vontade de Deus. Se fizéssemos, né, sempre a vontade de Deus, nós estaríamos bem hoje, né? Mas não é o que nós fazemos. Mas a vontade de Deus está sempre conosco. Nós é que não ouvimos, nós é que não sentimos. Nós estamos mergulhados em Deus, né? Se ouvíssemos, se sentíssemos a vontade divina, se pudéssemos falar assim, ó, eu e o Pai somos um, como disse Jesus. Não que eles são a mesma pessoa, mas que eles estavam profundamente integrados. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Eu estou na vontade do Pai e a vontade do Pai se expressa em mim. Né? Então, quando nós pudermos falar isso, maravilhoso, né? Mas, aí continuando, né? Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, pessoal. Não adianta a gente reclamar. As dificuldades, as situações, as famílias, o trabalho, cada um tem em mãos o serviço que lhe compete. Como diz o Evangelho, olha, a enxada está aí. Qual é a sua enxada? Qual é o seu instrumento? Qual é o seu campo? É dar aulas? É ser médico? É trabalhar em casa? É cuidar de criança? Qual é o seu trabalho? O que a vida está te mostrando? Então, cada um de nós tem o campo e tem os instrumentos para trabalhar. Mas se eu tivesse tal coisa, aí sim eu iria trabalhar. Não, pessoal.
Nós já temos infinitos recursos aí para usarmos. Nós temos a inteligência, temos a palavra, não é? Temos o amor, né? Nós temos um corpo aí que nós podemos utilizar. Então, geralmente nós começamos a nos amargurar, a reclamar, porque não percebemos que a vida familiar que temos, que a vida espiritual que temos, que a vida profissional que temos, é o campo que Deus nos deu para trabalharmos. Ah, Alexandre, mas esse campo está muito pesado, eu não estou aguentando. Né? Aí a gente começa a reclamar, né? Porque fulano de tal não tem jeito, porque meu filho não sei o que lá, porque... Né? Mas é o campo que Deus nos deu, pessoal. Não é? É o campo que Deus nos deu para trabalharmos. E os recursos que nós usufruímos são as enxadas, são os materiais de trabalho que nós temos, tá? Conhecimento espírita. Às vezes a gente tem tanto conhecimento e não aplica em casa. É preciso fazermos evangelho no lar, orarmos, aplicarmos passe quando possível, né? Ajudarmos nossos filhos, tá? A Rossana e a gente muitas vezes escolheu, né? Frequentemente escolhemos até, né? E chegamos aqui a gente quer mudar tudo, né? A gente quer ficar reclamando. Eu Deoclésio, e não pode deixar enferrujar esses recursos, né, Deoclésio? A enxada que nós temos na mão. Nós temos que utilizar a inteligência, o conhecimento, né? O amor, senão enferruja mesmo, né? E terminando aqui, né? Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização do bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Né? Quer dizer, está tudo certo, né? O universo está a ordem absoluta. Então, a nossa vida está tudo certo também. Nós é que precisamos enxergar que é preciso ter boa vontade, né? Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, precisamos ter a atitude certa, né? Aves livres em limitados céus. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Quer dizer, nós temos um livre-arbítrio, logicamente um livre-arbítrio limitado, porque nós vivemos dentro de certos limites. Por exemplo, a limitação material que nós temos, física, né? A limitação cerebral. Nós temos algumas limitações, tá? Algumas limitações sociais, tá? Espaço-temporais, né? Mas dentro do limite que nós temos, nós podemos fazer bastante coisa. Tá? Às vezes a pessoa quer liberdade, mas eu queria ser mais livre para poder fazer isso, para fazer aquilo. Não, você já tem muita possibilidade de fazer. Talvez muito mais liberdade fosse criar mais responsabilidades para você. Dê conta das responsabilidades que você tem, antes de pedir mais liberdade. Nós somos livres para agirmos corretamente. Por que não o fazemos? Por que queremos mais liberdade? Se muitas vezes não estamos dando conta nem da que temos, né? Ana Cláudia, os problemas nós é que criamos, verdade, Ana Cláudia, é o que está falando aqui, né? Que com esse pouco ou muito de liberdade que nós já temos, né? Nós acabamos interferindo na vida, né? Nós atuamos como co-criadores da vida em plano menor, mas nós auxiliamos, nós fazemos parte, nós somos parte da nós somos potência da natureza. Nós também somos potências da natureza. O espírito é uma das potências da natureza. Então também transforma, também age, escolhe, elege, não é? Muitas vezes criando libertação, melhora, cura, mudança, renovação. Outras vezes criando prisões, né? Criando dores, doenças, tá? Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe, em plena colmeia da vida. Quer dizer o quê? Que nós temos que ter um pensamento global, mas agir localmente.
Nós temos uma função insulada. Não quer dizer que a gente tem que viver insuladamente, mas nós temos uma função individual. Né? Nós temos que cumprir a nossa função individual. Dentro de casa, nós podemos ser mais um, nós podemos ser uma pessoa a ajudar. Enquanto todos reclamam, nós podemos ser aquela pessoa que ajuda, que acalma, que consola, não é, pessoal? Que demonstra boa vontade, compreensão. No trabalho, enquanto todos exigem e cobram, você pode ser aquele que ajuda, que serve, não é? Que preza pela qualidade, pela eficiência, não é? Então, são formas de nós atendermos a função insular, a função insulada que nós temos, em plena colmeia da vida, em plena colmeia de serviço em toda parte, né? Onde cada um tem a sua função insulada e coopera, deve cooperar para o todo, né? Para o equilíbrio do todo, né? Mas tá certo, pessoal, nós vamos dar uma paradinha aqui, já quase 9h10, né? Nós acabamos avançando um pouquinho, que eu queria terminar esse parágrafo aqui, né? Mas semana que vem a gente continua, né? O tempo passa rápido e o conhecimento que o André Luiz nos traz aqui é bem gostoso, né? A gente viaja, né? A gente começa a lembrar tanta coisa e dá asas, né? Mas muito gostoso, né? A gente está junto aqui. Então nós vamos novamente pedir a todos, né? Que possamos elevar o pensamento, né? Possamos mais uma vez nos sintonizar com os espíritos amigos através da oração, que, como dizíamos, é sempre um ato de humildade, né? De nós que nos percebemos presenças ainda precárias, rudimentares perante a vida, rica, grandiosa, magnífica em toda parte. E nós ainda necessitados de tudo, necessitados de amor, necessitados de informação, de conhecimento, necessitados de equilíbrio, necessitados de paz interior, necessitados de luz mental, emocional. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que este momento não tenha sido em vão, para que essas palavras do instrutor Eusébio permaneçam em nós e nós possamos permanecer nelas, fazendo valer o seu significado superior, alimentando a nossa vida, alimentando a nossa alma de estímulos nobres para um crescimento a cada dia maior. Que possamos expandir a nossa influência positiva, o nosso carinho, o nosso respeito à vida. Possamos expandir a nossa fé, a nossa luz, de modo que onde estivermos, possamos nos tornar cartas vivas do Teu Evangelho, endereçadas a toda a humanidade, falando das belezas dos Teus ensinamentos, da grandiosidade da vida que nos aguarda. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que possamos esta noite fixar-nos com mais proveito os ensinamentos aqui recebidos, mas através de instrutores superiores, através do seu verbo luminoso na vida espiritual, para que todos aprendamos a servir e amar em Teu nome. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Muita paz a todos. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos, tá? Obrigado, Marli, Sueli, Sensata, Jane, Zaninha, Rita de Cássia, Aprendi, José Luiz, Miriam, Rossana, Marli, Diana, Lua, Poli, Ana Cláudia, Nando, Evanos, Teoclésio e Maria. Lembrando que todos esses estudos estão ficando gravados, tá? Em vídeo e em áudio, depois no Facebook, aqueles que quiserem assistir novamente ou compartilhar. Fique à vontade, tá? Para nós é uma grande alegria poder servir, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo de bom.